Bloco 1. O menino que veio de Kepler 452b. A mãe de Gabriel sempre fez o possível para manter a privacidade da família. Eles vivem em Boulder, Colorado, uma cidade conhecida pela pesquisa científica, pelo observatório local e pelo ar de tranquilidade que envolve as montanhas. Mas, acima de tudo, é uma cidade onde ninguém presta atenção demais na vida dos outros. E isso é exatamente o que ela sempre buscou. Segundo ela, o filho não precisava de exposição, comentários maldosos ou curiosos tentando transformá-lo em um fenômeno. Ele precisava de normalidade. Ele precisava de segurança. Mas, naquela manhã fria de inverno, enquanto a luz branca refletida na neve inundava a sala, ela percebeu algo diferente. O silêncio parecia mais pesado que o usual. O aquecedor emitia um sopro constante e grave, e o cheiro de café recém-passado se misturava ao aroma de madeira aquecida. Um cheiro que ela reconhecia desde a infância. Ainda assim, havia uma sensação estranha no ar, como se o ambiente estivesse carregado de algo que não pertencia àquele lugar. Gabriel estava sentado no centro do carpete claro, com as pernas cruzadas, as mãos apoiadas nos joelhos e o olhar completamente perdido além da janela. Ele não se mexia, não piscava com frequência, não respondia quando ela o chamava. Não parecia triste nem assustado. Parecia conectado a algo distante. Gabriel, a mãe chamou, dando um passo em direção a ele. Ele continuou olhando para fora, onde a neve acumulada fazia o mundo parecer pálido, quase silencioso demais. O vento do lado de fora arrastava flocos soltos, produzindo um ruído fraco contra a vidraça. Um som suave, quase hipnótico. "Filho, tá tudo bem?" Ela perguntou novamente, agora com a voz meio suave. Dessa vez, ele respondeu. Não virou o rosto imediatamente, mas sua respiração mudou. O peito subiu mais devagar, como se estivesse tentando acessar uma memória antiga, profunda, difícil de alcançar. E então, ele disse com a voz baixa, mas firme. "Estou lembrando do outro lugar." A mãe parou. "Que outro lugar, amor?" Gabriel finalmente virou o rosto para ela, e quando seus olhos se encontraram, a mãe sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como olhar para uma criança e, ao mesmo tempo, para algo que carregava um peso que nenhuma criança deveria ter. Ele disse: "O lugar onde eu morava antes daqui. Antes de nascer em você." O coração da mãe acelerou. Havia ouvido frases estranhas de Gabriel antes, mas nada como aquilo. Ela se ajoelhou ao lado dele, apoiando as mãos no carpete. Sentiu a textura macia e gelada do tecido contra os dedos. O tipo de detalhe que, em outras circunstâncias, teria passado desapercebido. "E como se chamava esse lugar, amor?" Ela perguntou, tentando não demonstrar nervosismo. Gabriel pronunciou as sílabas devagar, como quem recita algo sagrado. Kepler 452b. A mãe piscou algumas vezes, confusa. "Kepler? O quê?" Gabriel tocou o carpete, apertando levemente as fibras. Kepler 452b. A mãe não reconheceu o nome. Não era algo que mostrara, não era algo que ele teria ouvido na escola, muito menos em desenhos. Tentando manter a calma, ela pegou o celular que estava sobre a mesa, desbloqueou e digitou o nome devagar, temendo o que encontraria. A pesquisa mostrou em segundos. Kepler 452b. Exoplaneta potencialmente habitável, descoberto pela NASA. Ela leu também que era maior que a Terra, que orbitava uma estrela mais velha e mais luminosa que o Sol, e que, segundo alguns estudos, poderia ter características adequadas para abrigar algum tipo de vida. Ela voltou a olhar para Gabriel. "E como você sabe esse nome, filho?" Ele respondeu: "Eu não sei. Eu lembro." A mãe respirou fundo. "E como era esse lugar?" Gabriel olhou novamente para a janela. A luz branca refletida na neve iluminava parte do rosto dele, criando sombras suaves na bochecha. Ele piscou devagar e sua voz veio numa mistura de saudade e precisão. O céu de lá não era azul, era claro, quase branco,
E quando a luz batia nas montanhas, ficava dourado. Não parecia o pôr do sol daqui. Era como se a luz fosse mais velha, mais forte. A mãe sentiu os pelos dos braços arrepiarem. A descrição parecia coincidir com a estrela mais luminosa mencionada no artigo. "E onde vocês moravam lá?" insistiu a mãe. Gabriel respondeu sem hesitar. "A gente não morava na superfície. A luz queimava tudo. A gente morava para baixo." A mãe inclinou a cabeça. "Para baixo?" "Dentro das montanhas", explicou o menino. As cidades eram subterrâneas. Os túneis desciam muito, muito fundo. As paredes tinham linhas brilhantes. Quando a gente tocava, elas acendiam. Faziam um estalo suave, como se acordassem quando a gente chegava. A mãe imaginou a cena. Túneis que respiravam luz, corredores enormes escondidos sobre um planeta desconhecido. E como era o ar lá? Gabriel franziu os lábios, como se estivesse puxando a lembrança pelo cheiro. Pesado. Quando você respirava, parecia que o ar empurrava seu peito para dentro. Tinha cheiro de pedra molhada e de vapor quente. Às vezes tinha cheiro de metal também. A mãe sentiu o corpo gelar. Isso te incomodava? Quando a gravidade aumentava, andar ficava difícil. Aqui é leve. Lá, a cada passo parecia que puxava o corpo para baixo. As informações batiam. A gravidade de Kepler 452b poderia ser quase 2 vezes a da Terra. E vocês tinham tecnologia lá? Gabriel balançou a cabeça positivamente. As portas sentiam a gente. Não precisavam de maçaneta. Bastava colocar a mão no lugar certo da parede e ela abria devagar, fazendo um som profundo, como se estivesse respirando. As luzes também eram diferentes. Não vinham do teto. Eram pontos que cresciam quando precisava e diminuíam quando queria escuridão. A mãe estava completamente imersa. E como eram as pessoas? Ele demorou alguns segundos. Altas, olhos maiores, a pele mais clara porque a gente vivia sem luz direta. Eles eram fortes, porque precisavam ser. A gravidade deixava tudo mais pesado. A mãe percebeu um tremor leve no vidro quando o vento soprou mais forte lá fora. O ruído grave ecoou pela sala, misturando-se ao peso do relato do filho. "E o que aconteceu lá, Gabriel?" perguntou a mãe, com a voz trêmula. Ele respirou fundo. "Eu lembro da última noite. A montanha tremia por dentro. A luz da parede piscava. Todos estavam com medo. E depois, tudo ficou muito escuro." A mãe engoliu seco. "E aí?" Gabriel olhou para ela com uma calma inquietante. "Depois, eu acordei dentro de você." O silêncio que tomou a sala era profundo, quase palpável. A mãe sentiu o coração batendo no pescoço. O aquecedor continuava fazendo seu sopro grave, mas ela mal ouvia. Algo dentro dela dizia que aquilo era real demais para ser apenas imaginação infantil. Gabriel então voltou a olhar para a janela. "E tem mais coisas que eu lembro, mas essas só aparecem quando o céu de aqui parece com o de lá." A mãe prendeu a respiração. O mundo ao redor parecia ter parado. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de histórias impressionantes como essa. Agora, o que o menino vai revelar no segundo bloco vai deixar você em choque. Bloco 2. Os túneis vivos de um mundo perdido. A mãe levou Gabriel para o quarto após aquela conversa, tentando distraí-lo com brinquedos, livros ou qualquer coisa que o tirasse da intensidade da lembrança. Mas nada parecia funcionar. O menino permanecia inquieto, como se estivesse preso entre dois mundos. O cheiro de madeira do quarto, misturado ao perfume suave de detergente do lençol recém-trocado, não parecia trazer conforto. Ele caminhava devagar de um lado para o outro, como se estivesse sentindo o chão, testando o peso do próprio corpo. A mãe finalmente perguntou: "Gabriel, o que mais você lembra de lá?" Ele parou de andar, olhou para o chão, inspirou fundo, como se estivesse puxando a memória pelo cheiro do ar. E então começou a falar, dessa vez com mais detalhes, como se algo dentro dele tivesse finalmente se destravado. "Eu lembro dos túneis", disse com a voz baixa. "Eles eram vivos." A mãe franziu o senho sem entender. "Vivos como? Tinham criaturas?" Gabriel balançou a cabeça. "Não desse jeito. Vivos porque
Sentiam a gente. Eles sabiam quando alguém estava passando. As paredes mudavam, a luz mudava, o som mudava. Ele descreveu a superfície interna dos túneis com os dedos, arrastando as mãos no ar como se ainda pudesse sentir as texturas. As paredes eram de uma pedra cinza escura, mas não era pedra igual a daqui. Era mais lisa, mais fria e parecia gelar só de olhar, mas quando tocava, ele fez um gesto com a mão, apertando o ar, como se estivesse acordando. A mãe se aproximou, sentindo o ar ficar mais denso. Como assim, acordando? Ele explicou. Ela fazia um som grave, como se viesse lá do fundo da montanha. Primeiro era só um bem baixinho. Depois, as linhas de luz começavam a acender. Ele fechou os olhos, recordando. Eram linhas finas, brancas e douradas, pareciam veias. Quando a gente passava a mão nelas, a luz seguia o toque, como se estivesse respondendo. Às vezes, parecia até respirar junto com a gente. A mãe imaginou aquilo, túneis que respondiam ao toque, paredes que pulsavam com luz, corredores inteiros que se iluminavam como organismos gigantes, algo entre tecnologia e biologia, algo que não fazia sentido na Terra. E quando você andava, fazia eco? Ela perguntou. Gabriel abriu os olhos. Fazia, mas não era um eco comum. O som ia longe demais. Aqui, quando batemos palma, o eco volta rápido. Lá, demorava. Era como se o som fosse puxado para dentro da terra, como se a montanha estivesse ouvindo. Aquilo fez a mãe estremecer. A montanha ouvia? Sim, respondeu ele como se fosse óbvio. Ela não era só pedra, era viva por dentro. Não igual a um animal, mas viva de um jeito diferente. A mãe passou a mão no próprio braço, tentando controlar o arrepio. Gabriel, vocês tinham medo disso? Ele pensou por alguns instantes. Às vezes, mas a gente também confiava nela. A montanha protegia a gente da luz da estrela. Era quente por dentro. Às vezes, quando a gente encostava no chão, dava para sentir uma vibração, como um coração muito, muito lento. Um bum, bum, bum. A mãe ficou imóvel por alguns segundos, imaginando o impossível. Então Gabriel continuou. As cidades eram todas ligadas por esses túneis. Alguns iam para baixo, outros para os lados. Tinha túneis tão profundos que a gente não enxergava o fim. A luz ficava mais fraca e a gravidade ficava mais pesada quanto mais descia. Mais pesada? Ela repetiu. Sim, como se puxasse mais. A gente só descia com grupos. Não podia ir sozinho. Muitas partes eram perigosas porque o ar ficava quente demais. O vapor subia do fundo da montanha. Era um ar pesado que fazia o peito doer. A gente tinha que respirar devagar. A mãe procurava lógica naquilo, mas quanto mais ouvia, menos parecia imaginação. Ela já havia lido sobre a possibilidade de alta pressão atmosférica em exoplanetas superterrestres, sobre vapor subterrâneo, sobre calor geológico. Nada era totalmente estranho à ciência. E como era a vida lá? Perguntou. Gabriel suspirou. Bem diferente daqui. A gente acordava quando a luz da montanha ficava mais branca. Ela mudava sozinha, não precisava de sol. Os túneis sabiam quando era hora de acordar. A claridade ia crescendo, como se estivesse amanhecendo, mas vindo da parede. A mãe ficou impressionada com a especificidade. E vocês estudavam, trabalhavam? Viviam como? O menino balançou a cabeça. Não igual aqui. A gente aprendia muito cedo sobre o planeta, sobre como ele respirava, sobre como sentir a vibração da montanha para saber se era seguro andar. A gente treinava o corpo para ficar forte, porque o peso da gravidade machucava às vezes. Os nossos músculos doíam quando éramos pequenos. A mãe engoliu seco. Como eram as casas?
Eram redondas, feitas dentro da pedra. As portas não tinham maçanetas, elas sentiam quando a gente chegava e só abriam se reconhecessem a energia da pessoa. Se alguém estranho tocasse, a pedra não respondia. Ela ficava fria e não abria. Isso fez a mãe se arrepiar. Paredes e portas que reconheciam seres vivos. Tecnologia orgânica. E como vocês se comunicavam? Ela perguntou. Ele pensou. A gente falava, mas não tão alto. Aquele lugar tinha muitos ecos. As vozes viajavam longe, então a gente falava com calma. Às vezes, só precisava pensar mais forte e olhar nos olhos de alguém para a pessoa entender. Não sempre, mas às vezes. A mãe recuou levemente. Telepatia? Perguntou quase sem querer. Ele encolheu os ombros. Não igual nos filmes. Era diferente. Era como sentir o que a outra pessoa queria dizer. Como quando você sabe que eu tô triste sem eu falar nada. Era sutil, mas assustadoramente plausível naquele contexto. E os outros seres? Como eles eram? Ele respondeu com mais calma. Parecidos com humanos, mas diferentes. A pele era pálida porque a gente não tinha luz do sol. Os olhos eram maiores para enxergar na luz fraca. Os músculos eram fortes, a gravidade deixava todo mundo pesado. Os ombros eram largos, as pernas eram muito firmes. A mãe então fez a pergunta que estava evitando desde o início. Gabriel, como você morreu lá? Ele demorou, respirou fundo e respondeu. A montanha avisou, mas era tarde. A luz dentro das paredes ficou vermelha. A vibração ficou muito rápida. O chão puxava para baixo, muito forte. Todo mundo correu, mas eu era pequeno. Não consegui. A mãe sentiu as lágrimas subirem aos olhos. E então? Gabriel olhou para ela com uma serenidade desconcertante. Depois ficou tudo escuro e eu acordei dentro de você. O silêncio novamente dominou a sala. O vento continuava batendo nas janelas, mas o som parecia distante demais. A mãe sentia o coração pulsar na garganta e Gabriel respirava devagar, como se ainda estivesse processando a própria memória. Nada na expressão dele parecia inventado. Não havia brilho de fantasia nem animação infantil. Havia lembrança. Comente sua opinião aqui nos comentários. Ela é importante para esse debate. Prepare-se, porque o que vem no terceiro bloco sobre a vida do menino é realmente impressionante. Bloco 3. A rotina do mundo escondido sob a luz antiga. Naquela noite, Gabriel teve dificuldade para dormir. A mãe percebeu isso imediatamente, o jeito como ele mudava de posição na cama, o som suave do lençol sendo arrastado sobre o colchão, a respiração irregular, como se estivesse sincronizada com alguma lembrança que tentava emergir. A luz do abajur criava sombras longas na parede, e cada vez que o menino fechava os olhos, parecia ser puxado para longe dali. Quando ela finalmente perguntou se ele queria falar, Gabriel apenas murmurou. Ainda estou lembrando. Mais coisas. O tom dele não era assustado. Era pesado, como se estivesse revivendo algo que nunca deveria ter sido esquecido. A mãe se aproximou, puxou uma manta e sentou-se ao lado dele. O cheiro de sabão do tecido recém-lavado misturou-se ao ar frio que vazava pela janela, formando uma corrente leve que arrepiava a pele. Sobre o que você lembra, filho? Gabriel respirou fundo e suas mãos começaram a apertar a manta, sentindo a textura áspera entre os dedos. Quando falou, sua voz veio lenta, carregada de detalhes. Eu lembro de como era viver lá, todos os dias. A mãe manteve o silêncio, permitindo que ele conduzisse. Acordávamos quando as luzes das paredes mudavam. Elas iam ficando mais brancas, como se a montanha tivesse seu próprio amanhecer. Não tinha sol entrando pelas janelas,
porque não existiam janelas. O amanhecer era de dentro, vinha da pedra. A mãe imaginou aquela claridade branca se espalhando pelos túneis, pulsando conforme a vida subterrânea despertava. Gabriel continuou. O ar pela manhã era mais frio, saía vapor da nossa boca quando respirávamos. As paredes estalavam como se estivessem se alongando depois de dormirem, e sempre tinha aquele cheiro de pedra molhada misturado com algo quente, como o vapor vindo de cavernas profundas. Ele ergueu os olhos, como se estivesse vendo tudo perfeitamente. A cidade não era caótica, era organizada. Cada túnel tinha um propósito. Alguns eram para subir até as áreas de cultivo, onde a luz artificial fazia brotar plantas pequenas, de folhas largas, que não precisavam de sol. Outros túneis levavam à área onde aprendíamos a treinar o corpo. A gravidade machucava se a gente não cuidasse do corpo. Tinha dias que as pernas não obedeciam, que o peito apertava. Por isso, todo mundo treinava, até as crianças. A mãe inclinou o corpo para a frente. Treinavam o quê, Gabriel? Ele fez um gesto com as mãos, como se segurasse um peso invisível. Caminhar, empurrar, levantar o próprio corpo. A gravidade lá, ela puxava tudo para baixo. Cada passo fazia o chão vibrar. E quando a gravidade aumentava por causa das vibrações internas da montanha, era ainda mais difícil. Por isso a gente treinava todos os dias, para não cair, para não quebrar nada. A mãe quase interrompeu, mas decidiu deixá-lo continuar. Havia mais, ela sentia isso. E os adultos trabalhavam mantendo as paredes vivas, explicou ele. Eles cuidavam da energia da montanha. A energia vinha de dentro, de um lugar tão fundo que ninguém podia chegar perto. Diziam que lá embaixo era quente demais, que o ar queimava, mas era de lá que vinham as vibrações que alimentavam a luz dos túneis. Como assim alimentavam? A mãe perguntou. Ela não vinha de lâmpadas. Ele respondeu. Ela vinha da própria pedra, da energia que corria por dentro dela. Era como se a pedra tivesse correntes, rios de luz que fluíam pelas paredes, e quando algo estava errado, a luz mudava de cor. A mãe sentiu o coração acelerar. Mudava como? Quando estava tudo bem, a luz era branca, às vezes com dourado, mas quando a montanha queria avisar alguma coisa, quando ela sentia perigo, a luz ficava vermelha, uma vermelhidão escura, pesada. Era como se o túnel respirasse mais rápido. A mãe sentiu os pelos do braço arrepiarem. E vocês sabiam o que fazer quando isso acontecia? Gabriel assentiu. A gente parava tudo. Ficava atento. Alguns adultos tocavam as paredes para tentar entender de onde vinha o perigo. Eles conseguiam sentir a vibração. Conseguiram por muito tempo. Até o dia em que a vibração ficou muito forte. A montanha estava chamando, gritando. A luz ficou vermelha de um jeito que nunca tinha ficado antes. Os túneis tremiam, o chão puxava para baixo. Alguns corredores fecharam sozinhos. As portas não respondiam. Era como se... Ele fechou os olhos. Como se o planeta estivesse tentando se proteger, mas nós estávamos no lugar errado. A mãe colocou a mão sobre o peito, sentindo o próprio coração acelerar. E você fez o quê? Gabriel respirou fundo. Eu tentei correr. Todo mundo tentou, mas a gravidade ficou muito forte. Minhas pernas não obedeciam e a montanha tremia tão rápido que parecia que ela ia virar do avesso. A luz das paredes piscava. O som... Ele levou as mãos aos ouvidos. Era como um grito muito profundo, vindo do fundo da pedra.
A mãe engoliu seco. E então? A última coisa que senti foi o chão puxando. E depois ele abriu os olhos. Eu acordei em você. O silêncio que se instalou era quase sólido. A mãe não sabia se respirava ou se congelava. O ar parecia preso na garganta. Gabriel, no entanto, parecia estranhamente calmo, como se finalmente tivesse tirado um peso enorme de dentro de si. Mas a mãe sabia que ainda havia mais. Muito mais. Cada frase parecia abrir portas para segredos profundos, para memórias que não deveriam estar na mente de uma criança de 5 anos. E ela estava prestes a descobrir que aquilo não era apenas uma lembrança. Era um aviso. Se esta história está prendendo você, inscreva-se no canal e ative as notificações, pois trazemos histórias impressionantes como essa 3 vezes na semana. Prepare-se, porque o que vem no quarto bloco chocou até os mais céticos. Bloco 4. A NASA, os dados secretos e o que o menino não deveria saber. Aquela noite marcou a mãe de Gabriel de um jeito profundo. Ela mal conseguia dormir. A casa estava silenciosa, exceto pelo ruído contínuo do aquecedor e pelo som ocasional do vento passando entre as árvores do lado de fora. As sombras se moviam nas paredes conforme os faróis de carros distantes cruzavam a rua. Mas nada disso ocupava sua mente. O que a consumia era a pergunta que ela tentava afastar desde que Gabriel começou a lembrar de Kepler 452b. Seria possível uma criança de 5 anos descrever um planeta distante com tamanho nível de precisão? Não era apenas o nome do exoplaneta. Não era apenas a descrição do céu claro, quase branco. Não era apenas a luz dourada refletida nas montanhas. Algo que fazia sentido, considerando uma estrela mais velha e mais luminosa que o Sol. Era a combinação de tudo. Era a coerência. E era principalmente os detalhes que coincidiam com dados científicos reais. Dados que ele jamais teria como saber. Quando amanheceu, a mãe foi até a cozinha. O cheiro do café subiu imediatamente, misturado ao aroma de pão fresco que ela havia tirado da sacola. A luz da manhã entrava pela janela, criando reflexos alaranjados na superfície da mesa de madeira. Gabriel apareceu alguns minutos depois, caminhando devagar. Seus passos eram leves, quase silenciosos. Mas havia um peso na expressão dele, um cansaço que não combinava com uma criança pequena. A mãe colocou uma xícara sobre a mesa. Dormiu bem? Ele balançou a cabeça. Não deixou. A mãe sentiu o ar gelar. Como assim, não deixou? Gabriel arrastou os dedos pela superfície da mesa, sentindo a textura lisa e fria. Era como se ele procurasse um ponto de contato com aquele mundo, algo que ajudasse a ancorá-lo aqui. Eu ouvi aquela vibração, como se ainda estivesse lá, aqui dentro, como um som que não para. A mãe respirou fundo. Ela sabia que precisava entender mais, que não podia continuar fugindo. Então, tomou uma decisão impulsiva. Pesquisar tudo o que conseguisse sobre Kepler 452b. Gabriel foi brincar no tapete da sala, e ela abriu o notebook. O som suave das teclas preenchia o ambiente enquanto ela digitava o nome do planeta, acompanhada pela respiração distante do menino. Kepler 452b. Zona habitável. Superterra. Gravidade possivelmente maior. Possibilidade de atividade geológica intensa. Luz mais forte devido à estrela envelhecida. Cada ponto que lia parecia ecoar a voz de Gabriel. Mas então, algo chamou sua atenção. Um artigo da NASA falava sobre variações térmicas internas, possíveis ciclos de aquecimento vindos do interior do planeta. Outro mencionava a hipótese de energia geotérmica intensa que poderia tornar túneis subterrâneos mais habitáveis que a superfície.
Mais um dizia que, se houvesse vida, talvez ela precisasse viver abaixo do solo para evitar a radiação luminosa excessiva. A mãe sentiu a respiração falhar. Ela clicou em outro link, desta vez um PDF técnico. O documento falava sobre os chamados Acoustic Resonances, ressonâncias acústicas possíveis dentro de cavernas em planetas com gravidade maior. A teoria sugeria que vibrações profundas poderiam se propagar por quilômetros sobre a superfície, afetando todo um ecossistema subterrâneo. E então, lá estava. Em casos extremos, a ressonância poderia aumentar a gravidade local temporariamente. A mãe arregalou os olhos. Era exatamente o que Gabriel descrevera. A mão dela começou a tremer. Como uma criança de 5 anos poderia saber disso? Foi quando o vento bateu contra a janela com força. Um som grave ecoou pela casa, como um lamento distante da madeira se contraindo. O vidro tremeu. Gabriel levantou a cabeça imediatamente. "Você sentiu?" perguntou ele. A mãe fez que sim. "Isso me lembra de lá", disse Gabriel, com a voz firme. Mas lá era mais forte. A vibração não vinha do vento, vinha de baixo. A mãe fechou o notebook. Sentiu que estava ultrapassando um limite, como se estivesse indo muito fundo em algo que não deveria entender completamente. Mas Gabriel não terminou. Ele se levantou do tapete e caminhou até a janela. A luz branca da manhã iluminava seu rosto, revelando pequenas sombras sobre os olhos. Ele respirou fundo e começou a falar. "Eu lembro de um corredor, o corredor principal da cidade." A mãe se aproximou devagar. "O que tinha lá?" Gabriel respirou fundo e começou a descrever. Era muito grande. O teto ficava tão alto que dava para ver formações brilhantes, como cristais. Mas não eram cristais comuns. Eles mudavam de cor conforme a montanha vibrava. Quando a ressonância estava calma, as cores eram azuladas. Quando estava normal, ficavam douradas. Quando a montanha ficava inquieta, engoliu seco, ficavam vermelhas. Vermelhas como sangue. A mãe sentiu um frio na nuca. "E era seguro lá?" "Na maior parte do tempo, mas quando os cristais ficavam vermelhos, ninguém ficava perto. Era sinal de que a montanha ia chamar." "Chamar?" A mãe repetiu, confusa. Gabriel olhou diretamente nos olhos dela. "Chamar a gente para ir embora ou chamar a gente para o fundo?" A mãe sentiu o corpo inteiro gelar. "O fundo era perigoso?" "Ah, sim, muito. A gravidade era forte demais. A luz quase não chegava. A pedra ficava quente, quente como fogo. E tinha vapor, muito vapor. Respirar lá era difícil, parecia que o ar pesava dentro do peito." Um silêncio tenso se formou. E então a mãe perguntou: "Você chegou a ir lá?" Gabriel hesitou por alguns segundos, antes de responder. "Uma vez, porque eu fui escolhido." A mãe piscou, sem entender. "Escolhido para quê?" Gabriel desviou o olhar para o chão. A sombra da janela cruzou o seu rosto, dividindo-o em faixas claras e escuras. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar algo que nunca deveria ter sido dito. "Eu fui escolhido para sentir a montanha, para ouvir ela de verdade. Alguns de nós nascíamos com essa sensibilidade. Conseguíamos ouvir quando ela estava triste. Conseguíamos ouvir quando ela estava com medo. E..." Ele pôs a mão sobre o próprio peito. "E conseguíamos sentir quando ela ia chamar." A mãe tocou o braço dele. "E o que aconteceu nesse dia?" Sua voz quase não saía. Gabriel fechou os olhos. E o silêncio antes da resposta parecia longo demais. "Nesse dia, ela chamou. E eu estava perto demais." Ele abriu os olhos lentamente. Havia medo ali.
mas havia também uma estranha aceitação. A montanha puxou tudo para baixo. As luzes ficaram vermelhas. E o som... Ele levou as mãos aos ouvidos. Era como um rugido enorme, vindo de dentro dela. A mãe sentiu o estômago contrair. Gabriel respirou fundo e concluiu: foi assim que eu morri lá, e foi assim que eu acordei em você. A mãe levou a mão à boca. As lágrimas vieram antes que ela pudesse evitar. Nada na voz dele parecia invenção. Nada parecia fantasia. E pela primeira vez, ela percebeu que não estava lidando apenas com memórias impossíveis. Estava lidando com algo que poderia desafiar tudo o que sabia sobre vida, morte, consciência e sobre o próprio universo. Comente sua opinião aqui nos comentários. Ela é importante para esse debate e compartilhe com alguém que goste de histórias assim. Prepare-se, porque o que vem no último bloco vai fazer você repensar tudo o que entende sobre a vida. Bloco 5. O eco final de um mundo antigo. O fim da tarde trouxe um silêncio diferente para a casa. Não era o silêncio comum dos finais de domingo, nem aquele que antecede a noite tranquila depois de um dia cansativo. Era um silêncio mais profundo, quase espesso, como se tivesse peso, como se estivesse esperando algo acontecer. A mãe de Gabriel percebeu isso imediatamente. As sombras no quarto ficaram mais longas e a luz alaranjada que entrava pela janela criava uma atmosfera que parecia suspensa no tempo. O menino estava sentado na beirada da cama, os pés balançando levemente sem tocar o chão. Ele não parecia ansioso, mas também não parecia tranquilo. Havia uma expressão estranha no rosto dele, uma mistura de concentração e distância, como se estivesse ouvindo algo que ela não podia ouvir. Filho, a mãe chamou-o com cautela. Você disse antes que ainda havia algo que não contou. Gabriel levantou os olhos. A luz do entardecer refletiu nos olhos dele, criando um brilho suave que o fazia parecer mais velho do que realmente era. Ele respirou fundo e, quando falou, sua voz veio carregada de um peso que não cabia num corpo tão pequeno. Sim, tem uma parte que eu nunca consegui lembrar direito, mas agora está voltando. A mãe de Gabriel se sentou ao lado dele, sentindo o colchão afundar um pouco sob seu peso. O cheiro de tecido limpo do cobertor subiu entre eles, misturado ao perfume leve de shampoo infantil. Me conta, ela pediu, segurando a mão dele. Eu estou aqui. Gabriel fechou os olhos por alguns segundos, como se estivesse tentando encaixar peças de um quebra-cabeça de duas vidas diferentes. No dia em que tudo aconteceu, o dia em que a montanha tremia, havia algo estranho no ar. Não era só medo. Não era só a luz vermelha nas paredes. Era outra coisa. A mãe esperou, sentindo o coração acelerar. Que coisa? Uma voz, disse ele, abrindo os olhos. Não era uma pessoa. Não era montanha. Era maior. A mãe franziu o senho, surpresa. Uma voz maior? Gabriel assentiu. Era como se ela viesse de fora, mas também de dentro, como se o planeta inteiro estivesse falando comigo. Ela não falava palavras, ela falava vibrações. As vibrações viravam significado aqui dentro. Ele tocou o peito. Era como um aviso, mas não de medo. Era um aviso de mudança. A mãe respirou fundo. O que ela dizia? Ele hesitou por um instante, como se estivesse revivendo tudo. Ela dizia, não acabou, só mudou. A mãe sentiu o corpo inteiro arrepiar. Mudou como? Gabriel virou a cabeça devagar, olhando para a janela, onde o céu já escurecia e as primeiras estrelas surgiam tímidas atrás de uma nevoeiro azulada. Eu acho, ele começou, que Kepler 452b não morreu. Ele mudou de forma, mudou por dentro. O planeta estava cansado, estava ficando fraco, mas ele não queria acabar, ele queria sobreviver.
E para sobreviver, ele precisou mudar. A mãe ficou em silêncio. Era impossível não pensar nos artigos da NASA que ela havia lido sobre exoplanetas envelhecendo, estrelas morrendo, atmosferas desaparecendo, superfícies rachando por dentro. Era impossível não conectar tudo. Então você acredita que o planeta evoluiu? Ela arriscou. Gabriel balançou a cabeça lentamente. Não só evoluiu, ele se transformou. A energia dele mudou de lugar. É como se ele tivesse se recolhido, como se tivesse fechado os olhos para descansar. Talvez um dia acorde de novo, mas não como era antes. As palavras do menino não pareciam poesia infantil. Pareciam descrição técnica, filosófica e científica ao mesmo tempo. "E por que você lembra disso aqui?" a mãe perguntou com a voz baixa. Gabriel virou-se para ela e segurou a mão dele. "Porque a voz disse que eu ia lembrar, que era importante, que eu ia precisar contar." Ela sentiu um nó subir na garganta. Contar para quem? Para quem conseguiu ouvir e para quem conseguia entender. O silêncio voltou a preencher o quarto. Um silêncio denso, carregado, como se estivesse aguardando a próxima frase. Gabriel se levantou e caminhou até a janela. A lâmpada da rua iluminava parcialmente o rosto dele, desenhando linhas de sombra que o faziam parecer ainda mais fora do comum. Ele encostou a palma da mão no vidro frio. Às vezes, quando olho para o céu daqui, parece que ele quer me dizer alguma coisa. Não igual lá. Lá o céu era mais claro, era vivo, tinha algo dentro da luz. Aqui é diferente, mas mesmo assim, às vezes eu sinto algo parecido. A mãe se aproximou devagar. "Filho, você sente falta de lá?" "Sinto, mas não de tudo. Sinto falta da luz das paredes, do jeito que elas cuidavam da gente. Sinto falta da vibração quando estava tudo calmo. Era como um abraço, grande, quente. Sinto falta de ouvir a montanha dormir e respirar." A mãe apertou os lábios, segurando as lágrimas. "E você tem medo das lembranças?" "Não", disse ele com uma calma devastadora. "Eu tenho medo de esquecer." A mãe desabou uma lágrima silenciosa. "E por quê?" "Porque se eu esquecer, ninguém vai saber como era. Ninguém vai saber que existiu. Ninguém vai saber que a montanha tentou avisar, que ela tentou proteger, que ela não queria machucar ninguém. Ela só estava cansada." O menino virou novamente o rosto para o céu. "Acho que eu vim para cá para lembrar, para contar, para ensinar o que eu senti lá. Talvez para avisar alguém quando for a hora." A mãe colocou a mão sobre o ombro dele. "Gabriel, você acha que ainda existe uma ligação entre você e aquele lugar?" O menino não respondeu imediatamente. Ele fechou os olhos, respirou devagar, o peito subiu e desceu de um jeito profundo, como se estivesse ouvindo algo distante. Quando abriu os olhos, disse: "A ligação nunca foi embora." A mãe ficou imóvel. "Como você sabe?" "Porque às vezes, quando o vento daqui bate igual o vento de lá, eu sinto o mesmo som, a mesma vibração. É fraca, mas existe. Kepler ainda está vivo de algum jeito, dormindo, esperando. E eu acho que um dia eu vou lembrar de tudo. Ainda não é agora, mas vai ser." A mãe não disse nada. Não havia mais nada a dizer. A história era grande demais para caber em qualquer explicação simples. O menino colocou a cabeça no colo dela, respirando de forma lenta e tranquila, como se a lembrança tivesse encontrado um lugar seguro para repousar. E pela primeira vez desde que tudo começou, a mãe percebeu algo profundo. Talvez Gabriel não tivesse vindo do passado. Talvez tivesse vindo do futuro. Ou de um lugar onde tempo não funciona como aqui. Talvez fosse um elo, uma ponte entre mundos. Ela não sabia. Ninguém sabia. Mas uma coisa era certa. Nada daquela história era aleatório. Nada era superficial. Nada era apenas imaginação. Era uma memória impossível. E era verdadeira demais para ser ignorada.
Se essa história tocou você, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de histórias incríveis como essa.